Hoje o tema é muito especial. Eu nunca fiz essa perspectiva aqui de compreensão. Sejam todos muito bem-vindos à live de quinta. Sabe que eu tive uma ideia, vejam. Eu acho assim, cada vez mais, né, que a gente consiga trazer uma informação segura, científica e que eu consiga mostrar para vocês na prática como que isso funciona melhor. Então, vejam, eu tenho uma experiência de alguns anos já de supervisão, de atendimento, bem mais supervisão agora nos últimos anos, tá? E a minha ideia aqui, então, né, eu vou trazer em alguns momentos da live de quinta uma proposta. Vamos chegando todo mundo, sejam muito bem-vindos. A live de quinta é de volta com tudo, tá? Então vejam, a minha ideia é cada vez mais, né, que esse canal possa oferecer para vocês informação. Como a gente fez um postzinho hoje sobre como que fala de suicídio, né, nas mídias e tal, algumas pessoas têm essa curiosidade, dúvidas sobre isso, né, algumas discussões sobre isso. Então esse canal vai manter esse compromisso com vocês em trazer informações seguras, científicas, aí que estão chanceladas na ciência, com pesquisas de que é o melhor para ser feito, de que isso gera resultado, tá? E eu quero cada vez mais abrir para vocês algumas perspectivas aqui do próprio atendimento às demandas de crise, suicídio, às demandas dos sofrimentos extremos. Para quê? Para que isso fique mais numa compreensão melhor para quem me acompanha aqui, tá? Então você que atende demanda de suicídio ou que não atende, né? Então eu queria que vocês me pontuassem se essa forma que a gente está trabalhando, se ela te ajuda, porque esse é o intuito, né? Senão eu paro e vou fazer outra coisa, tá? E se isso está te ajudando. Então qual é a ideia? Eu tenho muitos casos que eu atendi, né, ao longo desses anos todos aí, de sofrimentos extremos, diversas idades, diversas histórias de vida. Então eu particularmente tenho muitos casos e eu supervisionei já muito mais ainda do que isso, né, do que eu já pude atender. Então, de alguma forma eu tenho uma experiência até mais ampla aí com os meus supervisionandos, as pessoas dos cursos e etc, tá? Então qual é a ideia? Eu vou descrever um caso para vocês aqui, uma situação, tá? Vou trocar, né, absolutamente tudo para que não, né, preservar aí as pessoas, preservar, né, o sigilo aí, isso é muito importante da gente manter, mas é para fins didáticos. Então eu vou manter informações que sejam relevantes para a gente pensar a atuação do psicólogo, tá? Como que isso repercutiu, que efeito terapêutico teve ou não teve, né? Eu vou trazer falhas, erros também, que a gente erra, a gente aprende com isso. Então eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Então vamos começar hoje na live de quinta. Isso foi um pedido, se eu não me engano, da Bruna, alguém que acompanha a gente aqui, uma psicóloga chamada Bruna, que pediu para falar mais exemplos, né, para que aqueles conceitos fiquem um pouco mais assimilados. Então essa é a nossa proposta de hoje. Então escutem aí, né, eu vou contar para vocês um atendimento que tivemos, então foi algo que eu supervisionei, tá? De uma mulher chamada Joana, fictício total, tá? Ela tinha por volta aí dos seus 65 anos, tá? E ela chegou até a gente manifestando que a vida dela não fazia sentido, que ela queria se matar, que ela estava ali, mas que ela queria se matar, tá? E começamos a entender, a entrar como que é isso, né? Então, sempre no início, era uma primeira sessão essa, tá? Então, sempre no início, a gente abrir um espaço de livre expressão, um espaço muito sensível de acolhimento aí para essa pessoa, tá, gente? Então, a gente, falando da gente, a gente, porque eu dei supervisão, mas não foi eu que atendi, tá?
mas só para vocês, não vou dizer quem foi nem nada, né? Isso não é relevante aqui. Então, o terapeuta começou a querer entrar nessa história, né? Então, foi saber o que você está sentindo, né? E aí, quando a gente questiona muitas vezes o sentimento das pessoas, elas manifestam o sentimento, elas olham para o sentimento dela e elas começam a contar a história dela, né? Eu tô me sentindo abandonada, traída, porque uma situação que aconteceu na minha casa, um problema, a minha filha mentiu pra mim, etc e tal. Então tinha um conflito familiar, tá? Um conflito familiar aí que ela estava vivenciando, e ela falava que ela tinha brigado com a família inteira. Então ela morava com filhos, com marido, com genros, enfim, tá? E ela dizia que tinha brigado com a família inteira, né? Então, uma situação de conflito aí que não nos interessa abrir aqui. Qual é o ponto? Vejam aí, né? Vou contando e comentando com vocês. Qual o ponto? Me digam aqui, tá? Se tá ficando claro, se tem dúvidas, que a gente vai conversando, né? A ideia da live é essa. E aí que, quando ela disse que ela se sentia traída, abandonada, sozinha, né? Porque tinha tido esse conflito familiar, já pensamos que ela estava isolada, né? Esse fenômeno do isolamento que é tão comum em demandas de suicídio, né? E então questionamos a respeito disso, e ela contou mais a história a respeito do conflito, a respeito do quanto ela não se sentia valorizada na casa dela, o quanto ela se sentia muitas vezes explorada, tanto que nos últimos tempos ela tinha parado de cozinhar, ela tinha parado de cuidar da casa, e ela se via sem forças, né, para fazer nada em casa. Ela tinha um trabalho, ela vendia, ela fazia alguma coisa em casa de comida, tá, e vendia. Então, nem isso ela conseguia fazer, que era muito importante para ela. Então, veja, ela começa a identificar os rompimentos, né? Ela começa, à medida que ela fala, os rompimentos desse processo dela de morrência. Então, quando a gente está falando de demandas de suicídio, é como se a pessoa, aos poucos, né, por estar vivenciando uma situação de difícil compreensão para si mesmo e de difícil resolução, ou seja, esse sentimento ele não vai embora, tá? Esse sentimento não passa, a situação não se resolve, ela começa a não ver saída, então ela de repente tenta algo e não consegue ver saída e tudo mais, né? Então, o processo de morrência começa a haver rompimentos de laços que a ligavam às pessoas, ou seja, ao social, ao meio, ao ambiente aí, né, as pessoas significativas dela, e laços de rompimento consigo mesma, tá? Então, ou seja, as coisas que ela gostava de fazer, ela estava deixando de fazer, né? Então ela se dizia, inclusive, sem forças para sair. Então a gente vê, inclusive, um processo depressivo, né? Não adianta aqui falar se era ou se não era depressão, como eu estou localizando, isso era uma primeira sessão, né? Nós estávamos fazendo com ela. E aí ela conta que, e aí, veja, ela já tinha dito que assim que ela chegou pra gente, que ela pensava em morrer, tá? E nós perguntamos como que era isso, o que ela estava sentindo. E aí ela fez um percurso na história dela para chegar até isso. E aí nós voltamos para a questão do suicídio. Por quê? Vejam, quando a gente tem alguém que está manifestando uma intenção, um sentimento de pôr fim à vida, de desejo de morte, etc., a gente precisa falar disso. A gente precisa perguntar, tá? Até pra gente fazer a avaliação do risco, que eu vou já falar como foi que isso se deu. Então, ela começou, né, a falar desse conflito familiar e tal, e aí vamos aqui na história dela, trazendo, e a gente vai perguntar, e aí, como que é isso de se matar? A senhora já tem plano? A senhora já pensou como fazer, tá? Por que disso, né? Por quê? Porque suicídio é tabu. Muitas vezes as pessoas se sentem
envergonhadas por estar se sentindo assim. Especialmente quando muitas vezes tem uma questão religiosa envolvida, isso é errado, etc e tal. Então a gente pergunta para mostrar para a pessoa que, olha, o espaço para falar disso é esse mesmo, tá? É esse mesmo. E aí ela fala que ela não tinha pensado, não, em como fazer, ela não tinha ideia, mas ela tinha muito esse desejo de acabar com tudo e tal. Aí entramos, né, naquela questão bem importante, já fazendo a avaliação do risco. Ou seja, o que é a avaliação do risco? É eu perceber o grau do risco dela de tirar a vida, de tirar a própria vida, tá? Então ela começa a falar que a gente questionou, o que vai resolver a morte da senhora? Como que é isso? E aí ela traz o seguinte, olha, vejam que interessante. Ela fala assim, mas o que eu queria mesmo me matar era para que no meu velório eu levantasse do caixão e apontasse para toda a família dela falou, né? E eu apontasse para toda a minha família e dissesse assim, tá vendo o que vocês fizeram comigo? Então vejam, um desejo de vingança, né? Um desejo de mostrar, né? de querer, de ter valorização e tudo mais, né? E aí, olha, vejam que o poder disso, né? Quando ela fala que o desejo dela era levantar do caixão e apontar para os familiares e dizer, tá vendo o que vocês fizeram comigo? Ela cai em si e diz assim, mas não vai ser possível isso, né? Mas isso não vai ser possível. Ou seja, ela se toca que ela estaria morta, né? E que a vingança não vai poder ocorrer dessa forma, tá? Então, as pessoas, quando estão com a maioria das pessoas que estão com esse sentimento suicidas, ou pensamentos, ou uma ideação, por leve ou que seja, ou por mais severa que seja, existe o elemento da ambivalência. Vocês já ouviram falar disso? Me conta aqui, né? Esse elemento da ambivalência. O que é a ambivalência? É coexistir dentro dela, vamos pensar assim, né? Esse desejo de morte, mais um desejo de vida. Porque afinal, o suicídio é para acabar com uma dor ou com uma situação que está causando, que ela entende que está sendo insuportável para ela, não é isso? Então, ao mesmo tempo que ela quer acabar com essa dor, né? Ela queria viver de um outro jeito, tá? Então, na hora que ela fala do que a morte resolveria, né? Boa, vontade de viver e de morrer simultaneamente. É isso aí. Então, na hora que ela fala que ela queria levantar do caixão e apontar e ter essa vingança, ou ter essa legitimação da dor dela e desse sentimento que ela estava sentindo desprezada e desrespeitada, ela se toca que não vai ser esse o caminho. E aí, naquele momento, vamos dizer assim, fica em suspenso esse desejo de tirar a própria vida naquele momento, tá? Então, o que a gente entendeu dessa sessão, até aí, da avaliação do risco dela? Vejam, os elementos que são importantes para a gente observar, né? Antes disso, a gente tinha perguntado, a senhora tem pensado muito em tirar a própria vida? É muito frequente isso? Ela disse que sim, né? Então, ou seja, tinha uma ideação com uma certa frequência, não tinha tentativas anteriores, ela não manifestou que nunca pensou nisso, não tinha um plano, ou seja, isso tudo está diminuindo o risco, né? Assim, se a gente pensar numa escala, numa régua de risco, né? O risco é menor, não tem plano, não tem tentativas anteriores, e o que resolveria aí da morte dela, ela um pouco deu uma desconstruída nessa história aí, nesse momento, tá? E aí que, de alguma forma, ficou-se um pouco mais, não tranquilos, né? Que acho que falar que atender demanda de suicídio é ficar tranquilo em algum momento, eu acho que é um equívoco isso, não é bem tranquilos, mas ficamos seguros de que a gente ia trilhar um caminho bacana aqui com ela e que ela poderia estar conosco em breve. Aí vejam, apareceu um outro elemento muito importante, é que ela manifesta essa coisa
esses sintomas depressivos, né? Que a gente está falando de apatia, de não ter vontade de fazer nada, de parar de fazer as coisas significativas e tudo mais. Aí nos conta diversas situações da casa dela e tal. E aí ela fala assim, tem dias que eu não tenho vontade nem de tomar banho, né? Que eu não consigo, que eu não tenho vontade nem de sair da cama, etc e tal. Então, a preocupação nossa aí, portanto, né? Aumenta, porque ela me parece, a gente começa a perceber que ela não estava conseguindo cuidar dela mesma, né? Não estava conseguindo cuidar dela mesma. Então isso é uma preocupação que a gente precisaria aí olhar melhor. E aí vejam, olha só, e aí a gente pontua isso, e me parece que a senhora então não está cuidando da senhora, não está conseguindo cuidar de você mesma, é isso? E ela fala, né, tô não. Inclusive, aí ela pega, olha só gente, ela abre a bolsa dela, puxa um monte de papel da bolsa e diz assim, olha, tá vendo? Isso aqui é tudo exame que eu tenho que fazer, porque o médico veio me dizer que eu estou com câncer. Até então, ela não tinha falado a respeito disso. E aí, ou seja, ela conta essa história, e ela disse, eu não tive nem coragem de fazer. Então vejam como aí tinha então, né, é claro que a demanda de suicídio e de crise, ela é multifatorial, são diversos elementos. Então a gente já começou a pensar o quanto aí, né, tinha esse elemento, talvez, de entrar em contato com a própria morte, e aí de uma falta de cuidado das pessoas da família dela, dessa rede de apoio dela, que estava rompida ou desestruturada, e ela estava se sentindo mais desrespeitada dentro disso, e ela não se via capaz de cuidar de si mesma, né? Seja tomando banho, seja indo fazer uns exames médicos e encarando aí de repente um tratamento de câncer, né? E aí o que a gente faz, né? Porque é uma pessoa que está dizendo que, né, não está em condições de muitas vezes de tomar banho, a gente de alguma forma dá uma orientação e diz assim, olha, a senhora precisa voltar no médico, vamos procurar, nananã. É complicado, né? É muito complicado. Né? Já pensa de cara de que, opa, ela não está conseguindo cuidar de si. Então, quando acontece isso, é que a função da rede de apoio é fundamental, né? A rede de apoio, que é quem vai oferecer outros suportes para essa pessoa dar alguns passos, alguns pequenos cuidados para a situação dela atual não se agravar e começar a ser cuidada, né? E aí eu vou já entrar nessa questão da rede de apoio, que eu acho que foi talvez o ponto mais importante dessa sessão aqui. Só um pouco antes disso, ela nos conta que... deixa eu ver qual era o elemento que eu ia trazer aqui. Então, tinha um rompimento aí das pessoas significativas. Assim, disso da rede de apoio. Tinha um rompimento das pessoas significativas, né? E aí, a gente pensou, quem que vai ser rede de apoio? E quando é isso aí? A Dália tá perguntando aqui pra gente, e quando a rede de apoio é insuficiente? Eu tô contando a história de alguém que tinha brigado, tinha rompido com toda a família, né? E aí é que, vejam, a pessoa... E aí, se você perguntasse pra essa senhora, né? E aí, quem é que você confia? Quem é que você pode pedir ajuda? Ela disse exatamente assim, eu não tenho ninguém. Minha família só me desrespeita, sou sozinha. Esse era o discurso dela, tá? E aí é que a gente precisa lembrar do seguinte, pessoal. Momento de crise, tá? Momento de crise, não só de crise suicida, mas de crise emocional de uma forma geral, as pessoas vivenciam o fenômeno da constrição mental. Já ouviram falar disso? Constrição mental é como aquele jargão que se fala assim, a pessoa está em crise, ela não está raciocinando direito. Não tem isso? E é isso que acontece mesmo. É um fenômeno fisiológico do cérebro, né? Doutora Carmen que nos explicou aí num curso que fizemos, e a doutora Carmen, psiquiatra, nos explicou a respeito da amígdala. Então, há realmente como se fosse um bloqueio para se perceber a realidade da forma mais precisa, tá? E aí, não é que essa pessoa tá mentindo, não é que essa pessoa não quer ver, não é que essa pessoa está nos escondendo algo, ela não consegue ver a realidade muito bem como ela é. E aí é que a gente tem que fazer
um caminho aqui muito direcionado para tentarmos achar, né, tirar de algum lugar a rede de apoio dessa pessoa, tá? Nádia, a rede de apoio, assim, tá perguntando se formar a rede de apoio não leva tempo. Na verdade, a gente deve estabelecer isso na primeira sessão. Por quê? Porque a pessoa vai embora e a gente precisa de alguma forma saber quem são as pessoas que a gente pode contar para cuidar dela, tá? Então, essa senhora estava dizendo que tinha rompido com a família, tinha brigado com a família, que não estava conseguindo cuidar de si, e agora, né? E aí no momento da crise, como eu tô contando, ela tá em constrição mental. Então assim, qual o caminho pra gente percorrer aqui? É tentar retomar na vida dela alguém que foi significativo. Porque se ela está no processo de morrência, né? Como a gente estava comentando aqui, e de rompimento de si, dos laços consigo com os outros, possivelmente, até aquelas pessoas que poderiam ser a rede de apoio, poderiam ser amigas, ela está isolada, ela está afastada dessas pessoas. E era isso que estava acontecendo mesmo, né? Então, quando a gente perguntou quem é que era por ela, quem é que ela podia contar e tal, ela disse ninguém. Aí disse, não, dona Joana, dona Joana fictícia, né? Mas vamos lá, alguém que nem é alguém que está agora presente com a senhora, de repente alguém que já foi, alguém significativo, alguém que te ajudou já. Então, e ela pensa, e aí ela lembra, né? Aí ela, né, vem pra ela o quê? Tem a minha vizinha, a fulaninha, minha vizinha. Ela é muito legal e, inclusive, foi ela que me trouxe aqui para falar com vocês da psicologia, tá? Então, né? Ou seja, a santa da vizinha, né? Que foi quem trouxe, estava lá fora, na recepção do serviço. Então, e por que não vinha isso? Porque é o processo, a dinâmica da pessoa no momento da crise, da dor, tá? Olhar de forma um pouco mais ampla é difícil. Então, a gente tem que ir com muita sensibilidade, com muito cuidado, percorrer esse caminho com ela aí. E aí, a fulaninha, a vizinha, tava lá fora no serviço, aí a gente perguntou, a gente podia conversar juntos, né? E aí ela disse que sim, e a gente chama essa vizinha, e essa vizinha realmente tava super engajada em ajudar, tava preocupada, etc e tal, e aí faz esse meio de campo pra gente, né? Que a gente apontou, inclusive, que ela precisava voltar no médico, que tinha alguns exames para fazer, obviamente aguardando o sigilo dela. Não tô dizendo que ela tava com câncer, como ela tinha me dito, ela não tinha me autorizado, eu não sabia bem. Então, olha, tem uns exames aqui que ela precisa fazer, né? A senhora quer voltar no médico? Quero e tal. E aí, um outro acordo muito importante, né? Dessa tentativa, dessa construção, dessa primeira sessão, que foi pedir para ela voltar pro atendimento. Pedir para vizinha levar ela de volta na próxima semana, enfim, era alguns dias bem breves, tá? Que a gente atendeu ela, porque era um risco, era bem grave, ela estava bem debilitada, né? Corria risco mesmo. Então, lógico que a gente pergunta para ela, se ela queria voltar aqui para conversar mais com a gente, ela, gostei de vocês são os amores e tal, enfim. Então, o que a gente percebe aí com essa fala dela e com ela ter topado de cara, né, foi que a nossa postura de oferecimento de cuidado conseguiu fazer um vínculo, fazer uma aliança bem significativa. Como a gente fala, a primeira sessão é fundamental a gente ter, sabe, esse debruçar na história do outro, no sofrimento do outro, e que o outro se sinta amparado. Até esses dias eu fiz uma postagem, né? Isso da gente ser refúgio, da gente ser amparo das pessoas, tá? E não é com frasezinha de autoajuda, e não é com conselho, não é desse jeito que a gente ampara as pessoas, né? Tá? É oferecendo cuidado, uma ação dirigida, empático e sensível, sem julgamento para as pessoas. Elas se sentem entendidas. E à medida que elas se sentem entendidas, elas se sentem amparadas. E aí a gente torna-se refúgio delas. Joia?
Cláudia está perguntando aqui, acompanhei um caso que nunca teve rede de apoio. Isso me fez reformular o que seria uma rede de apoio. Sem dúvida, acontece, né? Ou muitas vezes quando qualquer pessoa próxima é muito mais gatilho do que apoio, né? Acontece muito isso, por exemplo, com adolescentes, em conflito com os pais, tá em conflito com os pais, né? Né? Todo adolescente não. Muitos adolescentes têm suporte, sim, dos pais, né? Isso torna-se rede de apoio. Muitas vezes de relacionamentos tóxicos, né? Então, uma pessoa casada com alguém só tem essa pessoa, enfim, por perto, e essa é a própria causadora do sofrimento. Causadora não, né? Que não tem ninguém vítima aqui. Isso é errado de se dizer, né? Mas esse lugar de acabar deflagrando a dor e o sofrimento, tá? E a vulnerabilidade, acionando essa vulnerabilidade da pessoa, né? E aí a gente trabalha com o que a gente tem, né? Se não tem rede de apoio, não tem rede de apoio, tá? Não tem rede de apoio, a gente trabalha tentando oferecer esse apoio, né? Tá? Não vai ser em rede, que é o ideal, mas tentando oferecer esse apoio. Oferecer cuidado sendo refúgio e amparo para o outro. É isso aí, Margarida. Essa é a nossa missão, né? Em demanda de suicídio, e especialmente na primeira sessão, gente. A gente precisa ter muito claro que eu tô batendo nessa tecla por várias semanas já aqui, né? O psicólogo erra em pensar que a primeira sessão é para fazer anamnese. Você pode até no final pegar os dados da pessoa, você precisa preencher uma ficha, né? Precisa preencher teu prontuário, tá? Mas o fundamental para pessoas em crise de suicídio, tá? Para outras perspectivas de tratamento, de atendimento, eu não estou entrando nisso. Não estou querendo dizer que isso é universal. Eu só estou trazendo que demanda de suicídio, a primeira sessão, você tem que fazer uma sessão forte, no sentido de significativa, muito sensível, empática, de muito cuidado, para sermos amparo. Porque aí, vejam, a pessoa que está desestruturada, a pessoa que está rompida ali com o seu sentimento, a sua dor, caminhando com a sua dor, ela está se sentindo muito sozinha, ela está se sentindo, né, desamparada, ela está se sentindo que não tem saída. Esse é o processo aí de morrência, onde eu me sinto aprisionado nessa dor. É uma clausura, então tem esse sentimento de clausura, tá? E aí, se você, nessa primeira sessão, consegue fazer uma ponte com essa pessoa, isso é simplesmente tudo, ou seja, aliança, vínculo, né? Que ela se sinta, nossa, confiante, nossa, me senti bem aqui, não me senti julgada, me senti cuidada, vou voltar. E aí a gente consegue, vamos dizer assim, ir tecendo, né? Essa é uma rede, cara, construindo a transformação da vida da pessoa, é reconstruir essa rede do que ela é, desses laços consigo mesmo e com os outros, tá? Então, vejam, a dona que eu não adianta, eu disse Joana, total conexão humana é o que salva, né? Conexão humana é o que salva, já dizia Brené Brown, lembra Brené Brown, eu falei isso aqui umas 200 vezes, compre Brené Brown e leiam no carnaval Brené Brown. Agora, deixa eu trazer aqui a segunda sessão, tá? Para vocês perceberem o caminho que a gente fez. Uma pergunta aqui da Dalia. E quando a família não acredita que a crise é de alto risco, deixa a pessoa sozinha, mesmo o psicólogo deixando eles em alerta? Olha, tem que ter uma certa manejo com essa família, e aí, né, se a família colabora, a gente acolhe, a gente orienta, a gente se coloca disponível para a família, para poder eles toparem, né, ser parceiros de trabalho nosso, né, esse é o nosso intuito. Agora, quando a família não acredita, negligencia, etc e tal, a gente tem que ser um pouco... que palavra vocês usariam para isso? Um pouco direta ao ponto, claros, objetivos e talvez um pouco duros, tá? Um pouco duros aí com essa família, né? Para dizer que a gente não tá brincando. Então, deixa eu até trazer um caso que aconteceu uma vez com a gente. Era um adolescente
que, enfim, separação dos pais, ela morava com a mãe não queria ela, jogou pro pai, o pai não queria, sabe? Tinha uma coisa um pouco assim, não foi eu que atendi, então assim, eu supervisionei esse caso. Então uma jovem que já vivia uma situação de negligência, tá? Negligência, bem solta no mundo, com 13 anos, assim, e em alto risco de suicídio, tá? Com tentativas prévias, uma jovem com tentativas prévias. Então, a psicóloga estava fazendo esse atendimento e era véspera aí de um feriado grande, Semana Santa, algo do tipo. E ela, inclusive, a própria cliente fala que, veja a coisa da ambivalência, às vezes ela fica tão explícito que a cliente fala, já ouvi isso mais de uma vez, a cliente fala assim, eu tô com medo de mim mesma. Porque tem momentos, eu não quero fazer isso, eu não quero me cortar, eu não quero algum, né? E vem uma coisa tão forte que eu não consigo me controlar. Olha a ambivalência, né? Eu quero viver, eu quero me controlar, eu quero melhorar, mas alguma coisa me toma e é muito mais forte do que eu. Então ela manifestou assim, eu tô com medo de mim nesse feriado, porque o meu pai vai viajar e eu vou ficar sozinha. Então eu tô com medo num feriado, veja, o pai não era rede de apoio no sentido colaborativo, não. E aí, o que a psicóloga faz? Chama esse pai, o pai tava no consultório, enfim, chama esse pai para conversar, fala com a filha, autoriza e tudo mais. E aí ela coloca, olha, a sua filha está em alto risco de suicídio, é uma situação grave, ela já tentou uma vez, né? E ela vai tentar novamente, né? Então, assim, um papo muito, né? E aí o pai meio assim, eu não posso fazer nada, né? Olha, nós estamos colocando que você está ciente, né? Inclusive assim, olha, ela não pode ficar sozinha. E aí o pai falou assim, eu não posso fazer nada, eu já tenho uma viagem marcada. Veja, olha só, eu não posso fazer nada, eu já tenho uma viagem marcada, né? E vejam, só um parênteses, a gente tinha feito toda a conversa anterior, né, tentando compreender esse pai, o quanto ele pode estar cansado, o quanto ele pode, de fato, também estar sofrendo com essa situação, se sentindo impotente, nananana. E aí chega um ponto onde ele ainda se coloca negligente e a gente fala, olha, você, portanto, então tá, deixa aqui, ó, eu vou fazer um documento aqui e você vai assinar dizendo que você está ciente que a sua filha pode morrer por suicídio, tá? E você vai assinar isso aqui, dizendo que eu, psicólogo fulano de tal, hoje dia tal, né, avisei sobre isso especifica quais são os riscos de suicídio, tal, né, manifestados, e bota pro cara assinar, né, e faz o cara assinar. E aí, quando a psicóloga faz isso, né, o pai dá aquela, acho que caiu a ficha, sei lá, tá? E aí levou a menina pra viagem, enfim, a menina nem queria ir pra viagem, mas tá, não é pra ficar sozinha, então foi uma atitude naquele momento, e eu reforço, especialmente porque era de menor, e tem uma situação de negligência ao menor, né? O segundo passo era caso de polícia, ligar pro conselho tutelar e etc e tal, entendeu? Então, nós, com uma família, né, negligente, a gente tem que ser um pouco mais... eu tô atrás da palavra, não sei. Um pouco mais duros, diretos, né, duros, porque sem papas na língua, né, para que isso seja... ver se é entendido de alguma forma ou outra forma, tá? Então é algo que a gente precisa tomar esse cuidado. Agora, por exemplo, no caso da senhorinha que eu tava contando aqui, da dona Joaninha, ela era 60 e tantos anos, não tinha ninguém responsável, né, legalmente, para eu acionar essa coisa legal aí, tá? E aí a gente tem que fazer a rede de apoio, né, pelas pessoas significativas. Ainda bem que ela tinha essa vizinha que deu super suporte. E aí na outra semana ela voltou, né, ainda manifestando o desejo de morrer. E aí ela tinha pensado outras formas de morrer, né,
E aí tivemos a oportunidade de falar disso na sessão e tudo mais. E ela chegou à conclusão de que não, ela queria tomar veneno, etc. E aí ela fala, não, mas eu não tenho essa coragem não. Aí ela fala assim, o que eu queria mesmo era que eu tivesse, olha a ideia, né? Na beira de um precipício, numa cadeira de rodas, e alguém me empurrasse lá embaixo e eu morresse. Ou seja, né? Tem um desejo de pôr fim aí, né, a uma dor, uma situação, sem dúvida, não estava blefando, ou ela não estava mentindo, tá, a respeito disso, mas ela não tinha ainda esse ímpeto de fazer algo contra ela, tá, não tinha. Então, aí a gente avalia o risco nessa hora que, opa, ela tem um desejo de pôr fim a algo, o desejo de morte, mas isso, de dar esse passo contra ela mesma, aí não é a dela aí, tá? Tássia, e quando a família é negligente e o paciente começa a recusar os tratamentos, a gente percebe que a gente não fez um bom vínculo com ele, né? E acontece sim, tá? Acontece. A nossa tentativa é fazer esse laço, é fazer essa boa aliança de mostrar esse lugar de livre expressão e de confiança que é a sessão, só que a gente também, às vezes, não consegue, né? E aí, se a família é negligente, a pessoa não quer, eu diria que não tem muito o que fazer, não, tá? Não tem muito o que fazer, não. Então, só pensem que se é de menor, né? Se é alguém de menor de idade, tem uma questão que a gente precisa analisar e tem um comprometimento ético nosso, né? Com a negligência de familiar a menores, né? Que está no nosso código de ética. Então a gente teria que acionar o conselho tutelar e passar esse caso aí, sem dúvida, tá? Sem dúvida. Mas é aquilo, a tentativa nossa é fazer esse vínculo aí muito profundo, muito honesto, muito íntimo no sentido de muita proximidade com essa pessoa, até para, com esses exemplos que vocês estão colocando aqui, aqueles que não tenham uma rede de apoio familiar, como era o caso desse caso que eu estava contando a vocês, ela consiga tecer isso em outras instâncias, como com uma vizinha. E aí, veja, na segunda sessão, a gente trilhou ainda esse desejo de pôr fim e tal, falamos disso, e veja, o fato de falar é terapêutico, gente, a gente é psicólogo, a gente tá aqui, a gente sabe, né? Então, a gente promove uma desconstrução dessa ideia de pôr fim à vida, como? Falando disso, não é de outra forma, né? Não é eu dizendo pra ela que, viu, você não vai conseguir ir para uma beira de um penhasco, numa cadeira de roda e alguém te empurrar. Eu não preciso dizer isso. A pessoa, né, isso é achar que ela não tem a mínima autonomia ou condições de pensar a si mesma e as suas questões. Tem. Então a gente só abre espaço para essa pessoa colocar, né? E aí no momento que ela fala disso, né, para ela foi assim, isso se desfaz, porque ela vê que, putz, né, assim, não vou conseguir, essa ideia tá muito mirabolante, não vou conseguir um penhasco numa cadeira de roda e alguém para me empurrar lá de cima, não vou conseguir isso, né? E aí a coisa torna-se o caminho terapêutico aí se dá, tá? E aí você vai tecendo, trazendo, abrindo. Então não tenham medo de falar, de perguntar como as pessoas estão pensando em morrer. É isso que vocês precisam fazer, né? Qual é o plano? O que você já pensou no plano, né? E aí trazer como que vai ser. E depois da morte, depois da morte, qual é a ideia que você acha que vai ter? Como que vai ser? Né? Como a gente perguntou, e aí, quando você morrer, o que vai ser? Eu quero mesmo me levantar do caixão, né? E apontar para minha família e dizer o quanto eles foram culpados. E a pessoa mesmo, mas isso não vai ser possível, né? Tá? Então, acaba que, se eu não tivesse perguntado, isso teria, não foi o que atendi, tá? Mas isso teria continuado, né? Então, à medida que a gente abre a sessão, a
coisa vai se desvelando, esse vivido dela vai se abrindo, e ela vai se apropriando de si mesma, dos seus sentimentos, tá? E aí que vejam, nessa segunda sessão, a gente perguntou sobre, ainda pensando em fortalecer a rede de apoio dela, sobre apoio social, né? No sentido de, dona Joana, que lugares aí a senhora já frequentou, um grupo, uma coisa assim, que a senhora gostava de ir? Veja, frequentou, que eu já tô imaginando que ela, porque está no processo aí de crise, ela tá isolada e rompida, e era isso mesmo, né? Então, não é onde a senhora vai que a senhora gosta, ela estava dizendo que não gostava de nada mais da vida, não tinha gosto nenhum pela vida, né? Então, onde que a senhora foi já que era bacana, que a senhora se sentia bem, que a senhora se sentia acolhida, sei lá. E aí perguntaram algo assim, e ela falou, tinha o grupo de mulheres da igreja, mas faz muito tempo que eu não vou, eu gostava tanto, o pastor é tão legal. E aí, ótimo, né? Tem essa referência de uma igreja onde ela se sentia bem com as pessoas e com esse espaço, nesse espaço. E aí a gente reforça aí pra ela, né? Porque a senhora não volta, né? Porque a senhora não vai lá, que dia que é, né? E aí a vizinha que estava acompanhando ela nas sessões, trazendo ela, né? A vizinha fulaninha é dessa igreja? A gente vai junto. Então... Aí chamamos depois, no final da sessão, de novo, para passar os recados, né, pra vizinha, do que a gente precisava que ela nos ajudasse, né? E aí colocando, olha, acho que a dona Joaninha queria voltar lá na reunião da igreja. Ela falou, eu chamo muito ela e ela não vai. Mas a senhora quer ir agora? Sempre voltando a autonomia para a pessoa. Não tô dizendo assim, vai, você tem que ir, eu tô mandando você ir, né? Autonomia, se ela se sente que perde a autonomia, ela sai, ela não fica nisso, gente, tá? Então, a senhora quer ir? Então, que tal voltar? Que tal? E aí ela foi fazendo essa reconstrução desses laços que estavam rompidos com, por exemplo, esse meio social dela, da comunidade dela, né? Porque vejam, ela tinha uma problemática de um problema familiar, né? Como que a gente resolve o problema familiar dela? Não resolve, né, gente? Assim, perdoe sua filha. Nada disso é o caminho. As pessoas têm autonomia para decidir que caminho elas vão trilhar. E se eu digo isso, perdoe sua filha, né? Eu tô dizendo para ela que eu não entendo a sua dor e eu tô diminuindo ou deslegitimando, não sei nem se essa palavra tem, deslegitimar, não estou legitimando a dor que ela tá sentindo, da decepção, do desrespeito que ela tá sentindo, né, na relação do conflito familiar dela, tá? Então, abrir aí, né, o que ela tá sentindo, tá? E acompanhar ela nessa dor, fazendo a avaliação do risco e tudo mais. Joia, gente? Perguntas a respeito desse caso, a supervisão online, né? Fizemos aqui. Quem não acompanhou do começo, né? Essa live vai ficar disponível aí 24 horas. E depois eu vou tentar baixar, às vezes a gente não consegue baixar, esse Instagram tá mudando as coisas aqui. Mas para depois mais pessoas poderem assistir. Então o que nós fizemos? Desde o início eu trouxe um caso, troquei todos os dados, mas foi um caso real, né? Troquei elementos aí, né, para preservar as pessoas, tá? E falamos do caso da Joaninha, vizinha. Joaninha, que tinha uma vizinha, tá? E que depois de 5 sessões, não tinha mais questão a respeito de suicídio, de ideação suicida, tá? Nesse caso, não tinha mais, inclusive se deu alta, né? Se deu alta, disse assim, muito obrigada, eu estou bem, eu não venho mais, né? E aí nos trouxe, inclusive, bolinhos, eu não lembro se era pãozinho, se era cupcake, alguma coisa, brigadeiro, foi alguma coisa assim de comer, que a equipe inteira ficou muito feliz de ganhar esse presente dessa senhora, tá? Legal, Isabela, que bacana você tá por aqui. Quem mais, gente? Pergunta agora da nossa live de quinta, para irmos finalizando. Deixa eu fazer uma propagandinha aqui para vocês. Às segundas-feiras, tá?
às segundas-feiras, a partir da próxima segunda, nós vamos iniciar um projeto. Era para ter começado a segunda passada, mas estive meio doente e não deu. Vamos começar um projeto semeando o suicídio zero. Então eu preciso da ajuda de vocês pra gente semear o suicídio zero em todos os lugares onde a gente passa, né? No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa academia, tá? E aí nós pensarmos ações práticas de como oferecer cuidado, acolhimento às pessoas que possam estar mais frágeis e mais vulneráveis, para que a gente diga para elas que elas podem obter ajuda e etc. Então, às segundas-feiras, e eu quero inclusive trazer aqui convidados, já tem um convidado especialíssimo que trabalha com professores de escolas, tá? Ele trabalha com professores e não diretamente relacionado ao suicídio, mas relacionado ao autocuidado de professores e o quanto isso é preventivo para o suicídio, né? Sem dúvida. Então, eu vou conversar com ele na primeira segunda de março, tá? E eu vou trazer convidados aqui para termos exemplos de práticas aí, de ações para o suicídio zero. Então essa é a nossa campanha do ano. Vamos que vamos, hashtag suicídio zero. Quero todo mundo postando pra gente realmente semear, tá? Vamos ver aqui, tinha alguma pergunta? Nádia, foi incrível a recuperação. Esse caso foi incrível. Nem sempre é assim, gente, tá? Tô aqui vendendo um negócio que é fácil e rápido, não. Nunca fiz isso. Mas que há ações efetivas pra gente transformar vidas. Existem sim, tá? Bem isso a Cláudia nos fala. Quando ela se sentiu à vontade de falar sobre o suicídio, mostrar fotos de onde ocorreria, como ela visitava o local e me avisava que estava indo, das ferramentas, foi o que foi o que fortaleceu. Isso, porque aquilo, quando você está nesse plano, criando, até ritualizando como que vai ser a morte, ou como que eu consigo, etc e tal, eu tenho com quem falar sobre isso? Não tenho, né? As pessoas suportam ouvir o outro falar que quer morrer? Não, ninguém suporta. Que seja o marido, que seja a mãe, que seja... Ninguém suporta. Então a pessoa fica enclausurada nessa ideia. E à medida que a gente diz, me conta, eu quero entender, eu quero saber, você quer me falar do que você vive, a pessoa abre isso, né? E isso é o que reconstrói, isso é o que fortalece. Tá joia, gente? Muito obrigada pela companhia aqui. Continua acompanhando a gente. Vamos voltar firme com o conteúdo, hein? Postei um hoje sobre mídia. Compartilha geral, marca todo mundo. E hashtag suicídio zero. Vamos começar. Negócio de setembro amarelo é só em setembro, não, gente. Setembro amarelo é todo dia. É ou não é? Que as pessoas estão precisando de ajuda todo dia. Tá bom? Um grande beijo. Foi um prazer tê-los aqui e até breve.